Olá pessoal, vamos continuar então a nossa aula de classificação agora com a parte 3. Um ponto muito importante é sabermos diferenciar a regressão logística e a ADL. A grande diferença está na forma de estimar os meus parâmetros. A regressão logística maximiza a verossimilhança condicional, em que a probabilidade de y dado x é uma função logística e a função g de x ela é ignorada, já que ela não atualiza a minha informação a respeito das classes, a respeito dos betas, e eu ignoro essa parte. Já a ADL maximiza a verossimilhança completa. Ela considera uma distribuição normal para minha f e utiliza uma priori para o meu y. Então, elas são muito semelhantes e produzem resultados também muito próximos. A grande diferença está quando as classes são muito bem separadas, porque incrivelmente a regressão logística ela não é tão estável nestas situações e a ADL é mais recomendável. Mas na prática isso não acontece com tanta frequência e essencialmente eles apresentam o mesmo resultado. Então agora eu tenho vários métodos em competição, qual que eu vou escolher? Aqui a gente vai apresentar 6 cenários e você vai ver que essa escolha não é tão simples assim. O primeiro, a gente tem 20 observações em cada classe e todas são não correlacionadas e normalmente distribuídas. Nestes box plots eu tenho o KNN com um vizinho mais próximo, que é o primeiro, o KNN com o K obtido a partir de validação cruzada, o discriminante linear, a regressão logística e o discriminante quadrático. Nesse primeiro cenário, em que eu tenho uma distribuição normal e as observações em cada classe são não correlacionadas, a LDA e a regressão logística apresentou melhores resultados, exatamente por estarmos no caso em que elas desempenhariam de fato o melhor papel. E veja o que aconteceu com o KNN com um vizinho mais próximo. Ele não obteve bons resultados. Primeiro, porque a escolha do K não é adequada como 1. Segundo, termos a informação que os dados são normalmente distribuídos e não passarmos essa informação para o algoritmo fez com que ele não aprendesse de uma maneira mais direcionada. Por outro lado, veja que o KNN utilizando validação cruzada apresentou um resultado muito menor. E isso mostra a importância da validação cruzada no tuning do meu parâmetro. Um modelo bastante simples, se bem tunado, melhora consideravelmente o seu erro de classificação. No segundo cenário, ele é semelhante ao primeiro, mas em cada classe os preditores têm correlação igual a 0,5. O resultado ele é muito semelhante ao anterior em termos da escolha do melhor método. No terceiro cenário, ele é semelhante ao primeiro, ou seja, os dados são não correlacionados, mas a distribuição não é mais normal. Eu coloquei uma cauda mais pesada na distribuição. E veja o que aconteceu. O KNN se mostrou firme nas suas classificações, não se alterando muito. O discriminante linear e a regressão logística continuam muito próximas, mas com um erro um pouco maior. E a análise de discriminante quadrático, que aconteceu algo muito interessante. Que por conta dessas caudas muito pesadas, esta variabilidade foi captada pelo método e evidenciada nesse box plot. No quarto cenário, a minha matriz de variância e covariância são bastante diferentes. E quem vai sair melhor é a análise da discriminante quadrática, que leva isso em consideração. E uma observação importante, o KNN com validação cruzada permanece firme e forte nas suas classificações. A análise de discriminante linear e a logística permanecem apresentando resultados muito semelhantes e agora um desempenho pior, exatamente por termos uma informação importante, que é essa correlação negativa em uma classe positiva na outra, que não é contemplada no método.
No cenário 5, a gente gerou respostas utilizando o preditor x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e a interação entre eles, ou seja, um limite de decisão quadrático. De novo, a análise de discriminante quadrático apresentou o melhor resultado e a análise de discriminante linear agora já está longe em termos de qualidade, perto destes outros em competição. E aqui a gente começa a pensar, será que não vale a pena utilizarmos um KNN quando não temos informação sobre os dados? Nas etapas iniciais da construção do seu algoritmo, ele é interessante, porque você não conhece muita coisa e errar não tem tanto impacto. Entretanto, o que a gente faz em Machine Learning é combinar vários métodos. E em alguns momentos, em algumas etapas, especialmente as mais posteriores da sua análise, é interessante ter algoritmos estáveis. E métodos que fazem suposição, por exemplo, de normalidade, trazem uma estabilidade para o seu algoritmo que muitas vezes é benéfica. No último caso, a gente gerou respostas utilizando funções não lineares, muito mais elaboradas, em que o KNN, pela ingenuidade e por utilizar somente a informação nos dados, conseguiu captar muito melhor do que todos os outros. Então, em conclusão, a gente nota que não existe métodos melhores ou piores. Existem métodos úteis para determinadas situações. E agora a gente entra em um método muito utilizado em Machine Learning, que é o Naive Bayes. Novamente, nós vamos fazer suposições a respeito da matriz de variância e covariância. Se supusermos que as componentes de x são independentes condicionalmente à classe, ou seja, uma matriz diagonal, a gente está diante do Naive Bayes. Naive é ingênuo, ou seja, ele considera que as observações são independentes. E isso pode parecer uma suposição não muito razoável, mas ele traz a estabilidade da distribuição normal sem as suposições adicionais de variância comum ou diferente em cada classe. E lembre-se, a gente está interessado em classificar. Fazer uma suposição como esta de independência, eu obtenho estimadores viciados, mas esse vício ele não afeta a minha decisão de classificação. Ele afeta a minha probabilidade. Para entender melhor, vamos para os dados da íris. A gente tem 4 variáveis e eu quero classificar segundo 3 classes. E veja o que ele faz. Na linha pontilhada é a distribuição dos dados, realmente, e a linha contínua é o que ele assume. Então, por exemplo, no gráfico superior à direita, veja que as distribuições observadas são tanto quanto estranhas. Ele acompanha, de certa forma, o comportamento dos dados, dando uma estabilidade através da distribuição normal. E por último, a gente vai falar alguns tipos de erros, além daqueles que nós já apresentamos em aulas passadas, como recall, precisão, acurácia, etc. Voltando ao exemplo simulado do cartão de crédito, em que a gente gostaria de fazer uma predição a respeito da inadimplência do cliente, temos a seguinte tabela. Nas linhas são os valores preditos pelo algoritmo, nas colunas são os valores observados. Neste caso, a gente teve 2,75% de erro de classificação. Ou seja, o meu erro de classificação é quando eu faço uma predição como sim e o observado é não, ou faço uma predição como não e o observado é sim. Note que o meu erro ele está especialmente atribuído na questão de predito como não e observado como sim. Mas como a frequência de nãos é muito grande, acaba que o meu erro total ficou 2,75. E isso nos faz pensar uma questão. Olha, Eduardo, se eu classificasse todos os clientes como não, eu teria 3,33% de erro. E sabe por que isso acontece? Por conta do falso positivo e do falso negativo.
O falso positivo, que é a fração de negativos classificados como positivo, é muito baixinha, é de 0,2%. Já o falso negativo, que é a fração de positivos classificados como negativo, é altíssima, 75,7%. Então, se eu quero melhorar o desempenho do meu algoritmo, eu tenho que olhar o falso negativo, eu tenho que atribuir um peso maior a ele para que o meu algoritmo minimize este tipo de erro. E uma alternativa para isso é mudar a minha taxa de erro, alterando essa fronteira de decisão. Nesse exemplo, eu utilizei a classificação de um cliente como inadimplente se a probabilidade de sim, dado o meu x, for maior do que 0,5. Mas será que 0,5 é a melhor opção? Talvez não. E o que eu poderia fazer é utilizar este valor como um parâmetro de tuning. Veja que curioso. A linha azul é a taxa de falso negativo, que estava muito grande. A linha laranja é o falso positivo e o preto é a minha taxa de erro total. Veja que com 0,5 eu tinha uma taxa de erro de 75% no azulzinho. Ora, Eduardo, mas se eu considerasse 0,3, eu ia diminuir a minha taxa de erro em azulzinho, mantendo praticamente fixo a minha taxa de erro em laranjinho. Da mesma forma com 0,2, com 0,15 talvez. Ou seja, considerar como critério de classificação a probabilidade de sim dado as minhas variáveis independentes maiores do que 0,15 apresentará um resultado melhor do que 0,5. É isso que eu estou dizendo sobre tunar o meu parâmetro de decisão. E a curva ROC nos ajuda nessa escolha. Ela apresenta as duas taxas de erro ao mesmo tempo e eu posso escolher o melhor algoritmo segundo todas estas taxas em conjunto, através de, por exemplo, a área abaixo dessa curva em azul. Quanto maior é melhor o meu algoritmo em termos de classificação sob todos os thresholds. Neste caso, eu gostaria que a minha curva ROC ficasse o mais próximo do canto superior à esquerda, porque significaria que a minha taxa de falso positivo é muito baixinha, porque eu estou muito à esquerda, e a minha taxa de verdadeiro positivo é muito alta, porque eu estou muito para cima.